Olá, meu nome é Júlio, eu sou advogado e pesquisador do grupo de estudos do processo tributário analítico do IBET. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o tema do seminário Extinção da obrigação tributária, transação, compensação e repetição do indébito, do módulo de incidência tributária e crédito tributário. Penso que o estudo ele deve partir da análise dos elementos da regra matriz de incidência tributária, refletindo sobre o que vem a ser obrigação tributária e o que vem a ser crédito tributário. É relevante, nesse contexto, nessa toada, ter em mente os elementos de uma relação jurídica tributária, em que um sujeito tem o dever de pagar tributo e o outro tem o direito de cobrá-lo. Há de se fazer uma reflexão ainda sobre a expressão extinção do crédito tributário, que nós lemos lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Sabendo que o direito se comunica por meio de linguagem jurídica, quais seriam os fatos jurídicos relevantes capazes de extinguir o crédito tributário? A quais elementos da relação jurídica tributária que esses fatos jurídicos estariam relacionados? Veja, a homologação, nos termos do inciso 7 do artigo 156 do CTN, extingue o crédito tributário. Mas quais seriam as peculiaridades da homologação como causa extintiva do crédito tributário? E a transação, por exemplo? Ela é também uma forma de extinção do crédito tributário ou ela seria uma ferramenta pela qual chegaríamos à extinção? As indagações e reflexões são muitas. No artigo 156 do CTN, inciso 10, há a prescrição de que a decisão passada julgado ela é causa extintiva do crédito tributário. Então, é preciso pensar que tipo de decisão seria essa? É decisão judicial? É decisão administrativa? O que se discutia nesses processos que levaram à prolação dessa decisão? E a compensação, então? As reflexões sobre compensações são infindáveis. Nós temos que pensar um pouquinho, até por um curto prazo, um curto período, sobre os pressupostos jurídicos da compensação tributária. Há limite para a realização da compensação? Há direito de compensar? Quem tem esse direito? O sujeito passivo? O sujeito ativo? Ele pode fazer uma compensação de ofício, por exemplo? Então, há ainda um questionamento recente muito curioso sobre compensação. Em junho de 2021, foi julgada a ADI 4.296, que declarou inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança. E esse dispositivo ele vedava a concessão de medida liminar autorizativa da compensação. Então, nesse contexto, como é que fica a prescrição do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que veda a compensação de tributo questionado antes do trânsito em julgado da ação? Outro universo de questionamento que merece a atenção do estudante é o indébito tributário. O que é pagamento indevido? O que é indébito tributário? Quando há o indébito tributário, como se constitui esse indébito? Qual é a finalidade da ação judicial de repetição de indébito? Que natureza tem essa ação? Essa ação é declaratória do indébito ou é uma ação reparatória? Qual é a causa de pedir? Qual é o pedido a ser feito nessa ação? E um dos temas que eu considero muito interessante nesse contexto é a determinação do sujeito ativo dessa ação. Quem é que pode pleitear a repetição de indébito? Lembrando que o CTN, no artigo 166, impõe que a restituição de tributos que comportem por sua natureza a transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Então, quais são os elementos probatórios necessários para buscar o indébito tributário? Vamos lembrar aqui que o ICMS, por exemplo, no caso do ICMS, é possível que o legislador determine que o recolhimento do tributo de toda a cadeia de circulação futura seja feita de forma antecipada no estabelecimento industrial, por exemplo. Estamos falando da substituição tributária. Então, como as operações que se seguirão não aconteceram ainda, a tributação ela deve se dar sob uma base de cálculo que irá acontecer, mas que ainda é desconhecida.
Assim, mediante uma estimativa de base de cálculo futura, que é o preço de venda ao consumidor final, aí utiliza-se o preço médio ao consumidor final ou agrega-se uma margem de valor ao preço praticado pela indústria, para poder alcançar uma base de cálculo presumida dessa última operação da venda ao consumidor final. Mas e aí? Se no meio do caminho houver uma operação que descaracteriza o fato presumido futuro, ou se aquele fato presumido ele acontecer com uma base, com um preço menor do que aquela base de cálculo praticada pelo fabricante, quem tem o direito de rever esse débito, né? Considerando ainda a prescrição do artigo 166 do CTN? Enfim, são várias as reflexões possíveis e que devem ser percorridas no estudo desse seminário, né? Eu sugiro que faça o seminário com a máxima atenção, se preparando para as discussões, e que lá exponham as suas dúvidas e coloquem as suas certezas à prova, né? Sempre na busca de premissas sólidas para encontrar as respostas lógicas, né? Então eu encerro aqui, deixo o meu forte abraço a todos e desejo bons estudos. Até logo.